A verdade é que os erros são inevitáveis e todos nós cometeremos. Haverá dias que nosso exagero aumentará nossa glicemia, ou nosso muito estresse. O que importa mais do que o erro é como você reage a ele, a rapidez com que você volta aos trilhos e o quão consistente você é. No geral, é o que determina o seu sucesso. Que Deus abençoe a todos. A diabetes é uma doença metabólica que pode ser controlada, e cada diabético, seja ele tipo 1 ou tipo 2, insulinodependente ou não, deve saber sobre as melhores estratégias para atingir o melhor controle glicêmico. Assim, a contagem de carboidratos é uma das estratégias que pode trazer muitos benefícios para os diabéticos. No vídeo de hoje, como controlar a glicemia com contagem de carboidratos. Antes de dar sequência nesse vídeo, você toma metformina? A metformina é considerada um antidiabetes, mas muitas pessoas reclamam dos efeitos colaterais. E eu quero apresentar um novo antidiabetes, 100% natural. 1. Ajuda no controle glicêmico em diabéticos tipo 1 e tipo 2. 2. Desintoxica o pâncreas. 3. Estimula a produção de insulina para pré-diabéticos. 4. Proporciona disposição e energia. 5. Reduz a vontade de comer doce e muito mais. Glicem Redux. Conheça já esse produto, o link está na descrição. Valeu! Contar os carboidratos é uma estratégia chave para atingir bons níveis de glicose no sangue, manter você no controle do açúcar no sangue, equilibrar suas medições ou doses de insulina e mantém você no controle das porções de comida para controlar seu peso corporal. Como você está cansado de saber, os carboidratos dos alimentos e bebidas são decompostos em glicose. Infelizmente, existem duas fontes de glicose que nos atrapalham: as externas, de alimentos, e as internas, glicose produzida pelo fígado. Esse processo é conhecido como gliconeogênese e envolve a criação de glicose a partir de fontes não carboidratos, principalmente aminoácidos e glicerol no fígado. Aqui entra o papel da insulina, que ajuda a regular os níveis de glicose, mas as pessoas com diabetes que não produzem esse hormônio em quantidade suficiente ou nenhuma se torna comumente. Para estimar a ingestão de carboidratos e ajustar a insulina em torno de refeições e lanches mistos, usando a proporção de insulina para carboidratos. Isso aborda efetivamente os hábitos alimentares variáveis da maioria das crianças e adolescentes. O método pode ser adaptado para pacientes que usam um regime de insulina convencional e pode atender às necessidades de pacientes que usam várias injeções diárias, MDI, ou uma bomba de insulina. A contagem de carboidratos pode tornar o planejamento alimentar flexível e agradável para os pacientes. E a abordagem do planejamento alimentar é muito importante também para o crescimento físico e desenvolvimento psicológico de crianças com diabetes. Isso é uma coisa que, assim como eu e os diabéticos, não dão importância, talvez por falta de conhecimento. E saber a quantidade de carboidratos que ingerimos por dia é importante para que a contagem de carboidratos funcione. Será baseada em várias coisas, como nível de atividade e quaisquer medicamentos tomados para controlar os níveis de glicose. Existem médicos e nutricionistas que podem ajudar uma pessoa a aprender quantos carboidratos são necessários em cada refeição e lanche. E como contar os carboidratos? Eu sei, assusta um pouco. Isso porque tudo que é novo assusta. Mas te garanto que viver oprimido onde a diabetes dita as regras na sua vida é muito pior. Você precisa saber o impacto do que você come, desde o café da manhã até a última refeição do dia. Tá gostando do canal? Inscreva-se nesse canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para ficar por dentro das nossas postagens. Valeu! E como você faz isso? Anotando tudo que você come. Assim, pode-se conhecer a quantidade e a qualidade e a distribuição dos carboidratos consumidos ao longo do dia, levando em consideração a prática de atividade física
e o estilo de vida. Ao preparar sua refeição, faça as medições da sua glicemia e, ao ingerir, outra medição depois de 2 horas, para verificar o efeito dos alimentos e da medicação sobre a sua taxa glicêmica. Como é a contagem de carboidratos na prática? Vamos criar aqui um personagem para melhor compreensão. Rafael começa seu dia com o seguinte café da manhã: um pão francês com margarina, ainda que nós diabéticos não comemos pão francês, mas é só um exemplo. Um pão francês possui aproximadamente 28 gramas de carboidratos. Um copo de leite com café e uma fruta. O copo de leite possui aproximadamente 12 gramas de carboidratos. Essa fruta foi meio mamão papai, aproximadamente 13 gramas de carboidrato, totalizando 53 gramas de carboidratos. Agora imagine que você está na casa de um amigo no final de semana e deseja mudar seu café da manhã sem alterar a glicemia. O que deve ser feito é descobrir o quanto de carboidratos você geralmente ingere do seu café da manhã e, a partir daí, fazer as contas para incluir os alimentos que deseja comer na casa do seu amigo. Vamos identificar a quantidade total de carboidratos nos rótulos dos produtos. Verificar os rótulos nutricionais não é loucura, mas sim uma educação alimentar que todos poderiam ter para descobrir o número total de carboidratos em cada porção, mas também o tipo de carboidratos, como açúcar e fibra alimentar. Se você pegar agora qualquer alimento e observar sua tabela nutricional, irá notar as seguintes informações. Porção de 50 gramas, 2 fatias. Valor energético, 142 calorias. Carboidratos, 34 gramas. Proteína, 4,5 gramas. Gorduras totais, 0,20 gramas. Gordura saturada, 0 gramas. Gordura trans, 0 gramas. Fibra alimentar, 4,2 miligramas. Sódio, 103 miligramas. Esse rótulo acima é de um pacote de pão de batata doce integral que eu gosto de comer. Observe que se eu comer 2 fatias, a quantidade de carboidratos, fator importante, será de 34 gramas, mas se eu comer uma fatia só, esse valor será menor, no caso 17 gramas. Aqui você precisa identificar o tamanho da porção, porque a quantidade que o preenche pode ser substancialmente maior do que o tamanho da porção prescrito no listado no rótulo, como no exemplo que dei de uma quantidade menor, mas que também funciona em quantidades maiores. Para adicionar carboidratos quando você tiver acesso a um rótulo nutricional, use o seguinte: 1. Identifique o tamanho da porção. 2. Procure o total de carboidratos. 3. Multiplique o total de carboidratos pelo número de porção que você consumirá. Não podemos deixar de falar que existem alguns alimentos que não possuem tabela nutricional, como por exemplo, alimentos frescos e frutas. Mas uma pequena pesquisa na internet você saberá com precisão sobre todos os alimentos que você possui em sua alimentação diária. A contagem de carboidratos é importante? Sim, porque os carboidratos são decompostos em glicose na corrente sanguínea, que somente a insulina pode ajudar o corpo a processar essa glicose, que é a forma mais simples de açúcar. Se você vive com diabetes insulino-dependente, a contagem de carboidratos ajudará na sua quantidade ou horários para a dosagem de insulina. Se você vive com diabetes e não é insulino-dependente, pode contar os carboidratos para ajustar melhor os medicamentos orais para diabetes, como metformina, ou mesmo exercícios para ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, já que as pessoas com diabetes lutam para produzir insulina suficiente naturalmente, ou seus corpos não produzem insulina. Assim, ter certeza de que está ciente da quantidade de carboidratos em um alimento que é consumido é vital para uma boa saúde e bem-estar. Tá gostando do vídeo? Já se inscreveu no canal? Vamos atingir aí a meta de 100 inscritos. Peço sua ajuda, compartilhe esse vídeo e nos ajude a bater essa meta. Valeu! Eu vou ficando por aqui, espero que goste do vídeo e eu deixo aquele recado. Comece o mais rápido possível seu treino de musculação. E se você já está treinando, absorva neste canal conhecimento para melhorá-lo. Ajude o canal, compartilhe, inscreva-se, aperte o sininho, deixe o seu joinha, o seu comentário, que o Fibra Diet te agradece. Obrigado.